Olá, eu sou Beatriz Lindenberg, eu sou a convidada de hoje para o Curta Vídeo e a gente está aqui no Instituto Marlin Azul, que é o lugar que eu passo a maior parte dos meus dias, né? Aqui, além de ser uma produtora de audiovisual, aqui é também um cineclube, onde a gente recebe muitas turmas de estudantes para falar de cinema, para experimentar brinquedos óticos e para se divertir também. A minha primeira experimento, assim, a primeira vivência, né, no audiovisual foi com o Hamilton de Almeida. Eu conhecia ele da vida, da rua, e ele me convidou para participar, para estar na equipe de um dos filmes que ele estava fazendo, Assim Nasce uma Cidade. Eu era estudante de comunicação, né, eu me formei em jornalismo na UFES, e o Hamilton era essa pessoa encantadora e muito generosa também. Então, essa foi a minha primeira visita em um set de gravação e eu acabei acompanhando todo esse trabalho dele. E depois acompanhei a edição e comecei a gostar do ambiente. Estava em gestação A Lenda de Preutner. Aí eu comecei a visitar as locações, a gente estava em busca de locações para o filme. E aí eu fui convidada para produzir o filme, né, A Lenda de Preutner. Foi uma turma de amigos, todo mundo muito assim ligado à arte, tudo, mas não tinha quase ninguém com alguma experiência no cinema ali, né? Era todo mundo iniciante. Eu era muito iniciante, era realmente a minha primeira experiência de produção. Em seguida veio Flora, de Marcel Cordeiro, e o Flora percorreu um circuito nacional. E foi aí que a gente conheceu melhor o circuito de festivais de cinema. Já havia aqui em Vitória o Vitória Cinevídeo, né, que já era de bastante sucesso, já tinha havido 3 edições. E aí a gente foi entender o mecanismo dos festivais de cinema daquele período, e aí que surgiu a nossa entrada no projeto do Vitória Cinevídeo. Daí eu então fui convidada para produzir o Olhos Mortos, de Carlos Augusto. E aí foi. Depois que você começa, é um caminho que não tem fim. É uma atuação que vai para bem além da produção. Embora a minha atividade principal seja criar os projetos, e viabilizar os projetos e produzir os projetos, né? As ideias. Mas a gente acaba atuando em muitas áreas para desenvolver isso, né? Então, eu acho que a gente vai sempre ampliando esse saber, né, que é necessário para você executar projetos audiovisuais. E foi também no festival, no Vitória Cinevídeo, que surgiu o projeto Animação, no sentido de que o festival... Eu sempre tive uma atenção especial com as crianças e sempre me identifiquei com esses projetos ligados a cinema e educação, né, a formação. Então, o Festivalzinho de Cinema nasceu dessa ideia e era interessante porque a gente conseguia levar os diretores, era uma programação, como acho que é até hoje assim, uma programação de filmes de curta-metragem para alunos de ensino fundamental, e a gente, por ser junto do festival maior de cinema, né, da mostra principal, a gente conseguia levar os diretores para dialogar com os estudantes. Até que um dia, um dos filmes da programação era dirigido por um adolescente de 14 anos na época. E a presença daquele adolescente como autor do filme foi uma revolução para a plateia, para as plateias, né? E a gente viu que aquilo ali foi uma aproximação muito impressionante dos alunos com a tela, com o fazer. Eles fizeram 1000 perguntas, foram sessões muito diferentes das anteriores, por isso, pela identificação imediata da plateia com o diretor do filme.
E daí surgiu o projeto de animação, né? Veio a luz, assim, vamos experimentar fazer uma oficina aqui com a criançada de Vitória. Na quinta oficina, no quinta técnica, no quinta semana, no quinto experimento, a gente já estava de novo na época do Festival de Cinema. Vamos apresentar esse filme na tela, só que tinha que finalizar, não dava tempo de fazer trilha sonora, vamos fazer essa trilha sonora ao vivo. Não dá tempo de fazer trilha, vamos fazer isso ao vivo. E aí já conhecia Fabinho Alcione, o projeto Congo na Escola nasceu bem sintonizado, bem paralelamente, assim, na mesma época, né, desse nosso projeto de animação. E daí surgiu essa ideia, vamos fazer, topa, vamos fazer essa trilha ao vivo? Vamos.
nessa sessão de apresentação do filme com a trilha ao vivo, a plateia foi abaixo, a plateia aplaudiu fortemente e ficou todo mundo muito emocionado, porque a gente não tinha noção de que poderia ter esse efeito. Ninguém tinha noção, a gente não tinha, a Alcione e o Fábio não tinham, as crianças não tinham e a plateia ficou... Foi um inusitado, foi muito, muito forte. E daí, poxa, aqui tem um projeto, vamos desenvolver esse projeto. Então, nasceu dessa maneira o projeto Animação, com oficinas de roteiro e técnicas de animação e cinema de animação em escolas da rede, originalmente da rede municipal de Vitória. Hoje é um projeto que existe há mais de 20 anos e ele se estendeu para cidades do interior do estado e para outros estados também. Eu acabei de voltar de uma oficina no Rio Grande do Norte, por exemplo, a gente já fez no Ceará, em Minas, e, enfim, a gente circula bastante com esse projeto, mas ele segue como o eixo principal dele sendo escolas municipais do estado, especialmente de Vitória, mas de muitas cidades do interior também. Um projeto sempre abre uma janela para outro projeto. Então, dando sequência aqui a essa conversa, eu convido vocês a assistir O Caminho da Escola, que é uma animação feita em 3 escolas municipais aqui de Vitória e que tem 9 minutos de duração. Eu tava quase pronta pra aula e eu vi o ônibus buzinar. Saí correndo e coloquei os sapatos, porque eu não ia sair descalça, né? O ônibus já tava me esperando. Entrei nele e ele saiu correndo. Eu achei o pessoal meio desanimado. Não tava bagunçado que nem todo dia. Até achei que eu tinha entrado no ônibus errado, mas era o ônibus da escola mesmo. Porque estava escrito nele que era o ônibus especial, aquele que sempre leva os alunos para a escola. Do meu lado tinha um menino que eu não conhecia. Depois eu olhei melhor e vi que não conhecia ninguém. Até que eu senti uma sensação muito doida. Eu nunca tinha andado de avião, então não tinha me dado conta muito rápido. Mas a gente estava voando. Fiquei quieta. Achei até que a gente podia chegar mais rápido na aula. Mas de repente o ônibus começou a frear e deu uma parada. Quando eu olhei pela janela, vi que a gente estava em um planeta tecnológico. Tudo funcionava por computador. Ninguém precisava encontrar um com o outro para conversar. Todo mundo tinha internet. Até os bichos eram computadores. Fiquei logo imaginando que ia ser legal morar nesse planeta. Ia poder jogar 1000 jogos. Lá já tinha até o PlayStation 10. Aí entrou um menino esquisito, que tinha um livro no lugar da cabeça. Ele estava vindo para a escola também. Eu sentei do lado dele, porque eu queria perguntar como era morar ali. E aí ele começou a contar a história do planeta dele. Ele disse que antes o planeta era todo de papel. Tinha caneta e lápis, e todo mundo lia livros e escrevia histórias. As pessoas contavam histórias umas para as outras, e era assim que elas se conheciam. Até que um dia chegou a tecnologia. E no começo todo mundo adorou. Mas depois ela começou a tomar conta do planeta. Ninguém mais queria escrever com lápis, era um barulho insuportável. Mil máquinas apitavam e todo mundo queria tudo cada vez mais rápido.
O menino da cabeça de livro não achava tão bom morar nesse planeta da tecnologia. Eu também fiquei achando que se eu morasse lá, também ia sentir falta dos meus livros, dos meus lápis de colorir, especialmente do meu cachorrinho. Então o ônibus continuou viajando. A gente passou por um monte de estrelas e por um monte de planetas curiosos. Tinha planetas de todas as cores, de todos os tamanhos, de todas as formas. Em vez de ir direto para a escola, o ônibus parou de novo, num planeta com cheiro delicioso, que parecia cheiro de festa de aniversário. A minha barriga estava roncando. Eu abri a janela do ônibus e fui ver o que eles estavam servindo. Mas descobri que o cheiro da festinha era do planeta mesmo. Ele era metade doce, metade salgado. E todo delicioso. Como eu queria morar nesse planeta. Ninguém nunca tinha fome. Se tinham vontade de comer alguma coisa, era só morder a árvore ou a parede da casa. Porque tudo era de comer. Aí entrou um menino que tinha cabeça de brigadeiro. Mas assim que ele entrou, eu percebi que tinha alguma coisa de errado com ele. Tava faltando um pedaço da cabeça dele. Alguém tinha mordido, porque eu devia gostar muito de brigadeiro. Eu sentei do lado dele. Eu não ia morder a cabeça dele. Só queria que ele me contasse como era bom morar nesse planeta. Ele me contou que há muito tempo atrás, o planeta era feito de comida saudável. Tinha cenoura, rabanete e até jiló. Eu detesto jiló. Aí um dia, um cidadão muito guloso descobriu uma fonte de chocolate. Todo mundo queria provar. E depois que todo mundo provou, ninguém queria comer mais nada. Se alguém queria ficar bonito, passava o chocolate no corpo e ia para uma festa. E claro, virava o centro das atenções. Depois vieram os salgadinhos. Os alimentos saudáveis começaram a fritar tudo. As árvores, as flores e até os próprios corpos. Eles achavam que nada ficava bom sem fritar. O menino me contou que ele perdeu um pedaço da própria cabeça porque ele resolveu trocar a que ele tinha por uma outra de chocolate. Era legal comer tudo e tudo ser tão gostoso. Mas ele disse que às vezes umas pessoas ficavam doidas e perdiam a cabeça. Eu não entendi muito bem o que ele queria dizer, mas entendi que o menino com a cabeça de chocolate não gostava tanto de morar naquele planeta. E eu também. Apesar de gostar muito de fritura, eu senti falta de laranja, que é a minha fruta preferida, da comida da minha mãe, especialmente da minha cabeça. E aí o ônibus partiu de novo e parou em um outro planeta que era muito bonito. Nesse planeta moravam pessoas de todas as cores, de todos os tamanhos e de todos os tipos. Algumas pessoas gostavam de comidas saudáveis, outras nem tanto. Mas todo mundo comia de tudo, pelo menos um pouquinho. Muitas pessoas usavam máquinas bem próximas das cabeças, mas elas também liam livros de vez em quando. E antes de imaginar que eu ia gostar desse planeta, eu me dei conta que estava na Terra, que eu estava atrasada e que a professora ia brigar. E foi por isso que ela brigou e que eu trouxe esse bilhete para minha mãe, contando que eu perdi a primeira aula. Eu fiquei pensando como era bom morar na Terra. Aqui a gente tem tanta coisa que não precisa passar a vida toda de um lado só do mundo. Aqui a gente tem doce e tem comida saudável também. Aqui a gente pode usar o computador, mas também pode encontrar os amigos ou ler um livro sozinha. Tirando essa semana, né? Porque eu perdi a primeira aula e minha mãe me colocou de castigo. E aí ela falou: uma semana sem computador e sem sobremesa. Será que eu aguento?
2004, 2003, 2004, a política nacional do audiovisual começou a tomar um formato muito mais potente, muito mais importante, né? E daí, tanto o projeto da animação quanto o projeto da música viraram pontos de cultura e a gente pôde desenvolver um trabalho um pouco mais continuado com um grupo de crianças. E esse trabalho foi também se desdobrando em outras ações, como, por exemplo, este cineclube que acontece aqui no Instituto Marlin Azul, que é um cineclube que recebe especialmente, não somente, mas especialmente, turmas de escolas de ensino fundamental de Vitória que vêm para passar um dia de várias atividades ligadas à linguagem audiovisual. Eu tenho o maior orgulho, né, de dizer que esses filmes feitos coletivamente por jovens, crianças, adolescentes capixabas, eles circulam muito em festivais de cinema no Brasil e fora do Brasil também, com prêmios, com destaques, com menções honrosas. Então é um retorno muito interessante para o projeto e também, especialmente, para as escolas e para os alunos que produzem, né? Os troféus circulam aí pelas escolas, isso é um alimento bem bom também para quem fez e para o projeto. Dando sequência, né, aos projetos do Marlin Azul, a gente propôs o Revelando os Brasis, que é um projeto que nasceu em 2004 e que fez parte de um conjunto de ações que a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura estava lançando no Brasil, né? E o Revelando, ele surgiu como o projeto mais radical no sentido dele dialogar com pessoas comuns de cidades do interior que não têm acesso nem a curso de cinema, nem a equipamentos, nem a produção audiovisual. Eu escolhi visitar 4 responsadeiras, a dona Inês, a dona Hilda, a Carmela e a tia Maria. Dona Maria? Vai vocês, né? Prazer. Avisaram a senhora que eu viria? Não. A dona Maria é a mais antiga das responsadeiras. Esses autores e autoras das histórias selecionadas, a gente cria uma imersão audiovisual na qual a pessoa chega com a história e você, ao longo desses dias, junto com professores muito especializados, constrói um roteiro, um plano de produção, pensa a fotografia, pensa o som, pensa a edição, pensa a mobilização comunitária, porque é um projeto bastante comunitário. E ao final dessa imersão de 15 dias, a ideia é que cada pessoa tenha o seu filme bem construído na cabeça e no papel ali também, para partir para a etapa seguinte, que é a realização do filme. Esse filme é realizado numa combinação entre essa pessoa que propôs a história, que participou do curso, outras pessoas da cidade que são convocadas a participar desse projeto, né, que vão integrar a equipe, com assistente de direção, produção, direção de arte, enfim, depende do desenho de cada projeto, mas tanto a equipe técnica, artística, né, e de apoio são da cidade. E o projeto inclui nessa etapa 2 ou 3 profissionais que vão dar continuidade a esse processo de formação, mas no momento prático. Então a gente pode fazer plantação à vontade. Eu nasci aqui, aí quando chegou a idade de estudar, os 5 anos aí, a mãe levava nós na segunda-feira cedo e sexta-feira de tardezinha ela ia buscar. E de sábado a gente vinha para cá e ficava cá o domingo. Quando era segunda-feira de novo, nós ia para a escola, 2 quilômetros a pé. E outra vez era montado, era muito difícil a gente ir montado. No período mais radical da pandemia, que a gente não podia sair, não podia encontrar ninguém e tal. Então, eu me voltei aos nossos arquivos aqui, né? São 22 anos de materiais gravados. A gente tem muito material bruto em mini DV, em Betacam, em HDV, em VHS. E aí a gente se deparou com momentos maravilhosos e que a gente então resolveu digitalizar tudo e organizar em um site. É um espaço que, para quem gosta de cinema e educação, né, de conhecer os processos, de saber como é, né, o trabalho do Instituto, de que maneira, quais são os desdobramentos também,
está, de uma certa forma, tudo reunido no IMA Cultural. Eu quero agradecer o convite do Curta Vídeo para esse papo aqui breve sobre a linha do tempo, né, do Instituto Marlin Azul, um pouco da história do Instituto, que se mistura com a minha história também, né, nesse campo do audiovisual. É sempre muito bom lembrar disso tudo, né, fazer uma retrospectiva, eu gosto, espero que vocês tenham gostado também. O menino da cabeça de livro não achava tão bom morar nesse planeta da tecnologia. Eu também fiquei achando que se eu morasse lá, também ia sentir falta dos meus livros, dos meus lápis de colorir, especialmente do meu cachorrinho.